Preste bem atenção aqui, irmão. Talvez você fique meio confuso de ver como que Deus usava Sansão, tendo em vista que Sansão não correspondia aos propósitos de Deus, e mesmo assim Deus continuava usando Sansão. Se você discorrer o livro de Juízes, eu falei aqui no primeiro capítulo da série Sansão, se você discorrer o livro de Juízes, você vai ver que o livro de Juízes ele é dividido em 7 ciclos. Cada ciclo desse, o povo israelita, o povo hebreu, fez o que era mal diante dos olhos do Senhor, e todas as vezes que o inimigo vinha contra eles, eles clamavam a Deus, e Deus levantava um juiz e dava livramento para o povo. Porém, na 7ª vez, o povo não clamou. E mesmo assim, Deus levantou um juiz para dar livramento para o povo. E aí você pergunta, mas pastor, se as 6 vezes o povo clamou, Deus ouviu o povo e deu livramento para o povo, por que na 7ª vez o povo não clamou e Deus não permitiu que o povo fosse destruído pelos inimigos? Sem o povo clamar, Deus interviu. Irmão, preste bem atenção, antes da gente adentrar no texto, eu gostaria de deixar algo bem claro aqui, para que vocês não viessem ter dúvida quanto à palavra de Deus. Existem promessas na Bíblia que elas são incondicionais, amém? Ou seja, quando Adão e Eva pecou, Deus prometeu a Adão e Eva que da descendência de Eva levantaria um que pisaria a cabeça da serpente. Essa é uma promessa incondicional, independente se o homem obedecer ou não, Deus vai honrar o que ele prometeu. Depois Deus levanta Abraão e Deus diz para Abraão que faria de Abraão uma grande nação, que em Abraão seria abençoado todas as famílias da terra. Então a aliança, a promessa abrâmica que Deus fez a Abraão era uma promessa incondicional. Então, independente das mentiras, dos erros de Abraão, das façanhas contrárias à palavra de Deus de Jacó, Deus ia cumprir a promessa que ele fez a Abraão, porque é uma promessa incondicional. Da mesma forma, quando Deus fez a promessa a Davi, Deus falou que no trono de Davi não faltaria descendente que sentaria ao trono de Davi por toda a eternidade. Essa é uma promessa incondicional. Então Deus vai cumprir ela, não importa os erros, as façanhas que Davi tenha feito, Deus vai cumprir, porque são promessas incondicional. Mas quando Deus tira o povo hebreu do Egito, e Deus promete levar o povo a uma terra que mana leite e mel, Deus faz uma promessa condicional. Eles deveriam obedecer a Deus. Se eles obedecessem a Deus, Deus daria para eles saúde. Se eles obedecessem a Deus, Deus daria para eles proteção. Se eles obedecessem a Deus, Deus daria para eles provisão. Porém, todos aqueles que saíram do Egito, de 20 anos para cima, eles desobedeceram a Deus, eles murmuraram contra Deus, eles pecaram contra Deus, e eles morreram no deserto até Moisés, sem poder entrar na terra prometida, porque era uma promessa condicional. Se eles obedecessem, a promessa se cumpriria. E aqui, irmão, a gente percebe que o povo, no 7º ciclo no livro de Juízes, eles não clamaram. Mas por que Deus vem e traz o livramento para o povo? Porque Deus tinha feito uma promessa incondicional para eles. Eles eram o povo de Deus e Deus tinha uma promessa para esse povo. Então, Deus, por mais que eles não clamaram, por mais que eles estavam conformados com o domínio do inimigo, dessa vez eles estavam tranquilos, eles estavam satisfeitos. E aí, não preciso de Deus não, estou de boa, estou conformado. Deus age, Deus intervém, porque Deus tinha um compromisso com a palavra dele. Deus tinha feito uma promessa incondicional, então Deus ia honrar. Amém, irmão? Então preste atenção no que eu estou dizendo aqui. Tudo que diz respeito à soteriologia, ou seja, a salvação,
Deus tem promessa incondicional. Porém, a promessa que Deus fez para você, talvez no ventre da sua mãe, ou no decorrer da sua vida, é tudo condicional. Condicional ao quê? A obediência à palavra de Deus. Amém? E a Bíblia diz, irmão, que Deus, ele levanta Sansão com um objetivo. Qual que era o objetivo que Deus havia levantado Sansão? Começar a livrar o povo de Israel das mãos dos filisteus. A intenção de Deus não era que Sansão exterminasse de uma vez por toda com os filisteus, não. Deus queria que Sansão iniciasse o livramento do povo hebreu, do povo israelita, do domínio dos filisteus. Porém, quando Sansão é para iniciar a sua missão, Sansão deveria começar a guerrear, é ou não é? Ele deveria começar a guerrear, mas ele não quer, ele quer fazer aliança, ele quer casar. Ele não quer guerra, ele não quer luta, ele faz o plano dele. O plano de Deus é esse, mas eu quero fazer isso. E no final o plano dele dá tudo errado, e o plano de Deus começa a entrar em atividade. Sim ou não? Sansão matou 30 filisteus. Ele não queria matar os filisteus, ele queria se unir aos filisteus, ele queria fazer aliança com os filisteus. Porém, o plano de Deus era que ele começasse uma guerra, e ele começou essa guerra. No final do capítulo 14 termina Sansão indo embora para a casa dos pais dele, e a mulher, o sogro dele pega a menina e dá para outro homem o padrinho de casamento de honra deles. E aí, irmão, passa-se os tempos. Segundo o Targu, aqui fala alguns anos, mas o Targu, que é a tradução do hebraico para o aramaico dos judeus, diz algum tempo, ou seja, pode ser mês ou alguns anos. Então, depois de alguns dias, ou seja, alguns meses ou até anos, né? Sansão, ele pega, durante a colheita, Sansão levanta um cabrito e foi visitar a sua mulher. Presta atenção aqui, irmão. Esse tipo de casamento de Sansão aqui era o casamento sadicá. Que casamento é esse, pastor? Esse casamento era um casamento tido no meio dos árabes. Porém, no Brasil já tem esse casamento, é o que mais tem. Olha só o tipo de casamento. O homem ia lá, ele casava com a mulher, só que a mulher ficava na casa dela, e o homem ia para a casa dele, e os pais da noiva criava os filhos. Então, sem querer, o Brasil já está aplicando esse tipo de casamento, né? Hoje a mulher arruma um namorado, o namorado fica lá, a mulher fica cá, e os avós criam os filhos. E aí, todas as vezes que o noivo tinha saudade da noiva, ele ia lá visitar ela. Aí ele levava um presente. Ele levava um presente e ele entregava esse presente, e ali ele se relacionava com ela por alguns dias, e depois ele ia embora, ela ficava na casa dela, e se ela tivesse algum filho, ela entregava para os avós, para os pais dela, e os pais dela cuidavam. O casamento desse é bom, né? Não tem compromisso nenhum, você vai lá só levar o cabrito de vez em quando, você leva o cabrito, né? Você não vai ter despesa, não vai ter nada. Na hora que você sentiu saudade, você vai lá, leva o cabrito e tá bom. E era assim, esse era um tipo de casamento, irmão, no mundo árabe. Os brasileiros assumiram sem saber que existia esse tipo de casamento. Então Sansão, quando acontece o episódio, ele se sente traído, ele se sente ofendido, ele se sente humilhado pela esposa dele. A esposa dele traiu ele, traiu a confiança dele, deveria estar do lado dele, mas foi contra ele. Porque você precisa entender o seguinte, irmão, olha só, o mundo, ele é
do maligno, o mundo jaz no maligno, ou seja, o mundo ele é governado por Satanás. Então o mundo ele nos odeia, o mundo ele tem raiva de nós, e só existe uma coisa que faz com que o mundo nos respeite, e essa coisa é o Espírito Santo de Deus, é a unção de Deus sobre as nossas vidas, que faz com que o mundo nos respeite, que faz com que Satanás, que governa esse mundo, nos respeite. Então, para que nós sejamos respeitados nesse mundo que nos odeia, nesse mundo que quer ver o nosso mal, nós precisamos levar a Deus a sério, nós precisamos levar os propósitos de Deus a sério, nós precisamos levar a palavra de Deus a sério, porque se nós não levarmos a palavra de Deus a sério, o propósito de Deus a sério, nós seremos zombados, nós seremos humilhados e nós seremos envergonhados. Foi isso que aconteceu com Sansão. Sansão era um homem que o Espírito de Deus usava esporadicamente, ele era para ser respeitado, mas zombavam deles, humilhavam ele, e ele sempre era envergonhado, porque ele não levava o propósito de Deus e a palavra de Deus a sério. E é da mesma forma vai acontecer conosco, se nós não levarmos Deus a sério, se nós não levarmos a palavra de Deus a sério, se nós não levamos o propósito, o chamado de Deus, que Deus tem para nossas vidas a sério, nós seremos zombados, nós seremos humilhados, nós seremos envergonhados. Em vez de ser sacerdote, reino do Altíssimo, nós seremos palhaço do mundo. Sansão ele chega todo feliz, passou a raiva, passou o ódio. Vou lá sentir saudade. Eu amo ela, mãe. Eu amo ela, pai. Eu sei que ela fez isso comigo, mas na hora eu fiquei com raiva, eu fiquei revoltado. Mas agora eu vi que eu amo ela, eu sinto saudade dela. Então eu vou visitar ela. E ele vai lá e pega um cabrito e leva para ela. Mas quando ele chega lá, o pai dela sai e fala assim: não, você não vai entrar no quarto dela, por quê? Porque ela está casada. Como assim? Ela casou comigo? Mas eu achei que você não queria mais nada com ela, porque você saiu tão irado, tão nervoso, e foi embora, não voltou mais, e aí eu não poderia ficar com uma mulher solteira, uma mulher abandonada, uma mulher rejeitada e repudiada pelo marido dentro de casa. Então, o seu padrinho queria, eu pulei para ela, ela casou. Mas só que é o seguinte, eu tenho uma proposta para você. Eu tenho a irmã dela mais nova. A irmã dela é mais nova e mais bonita. Só que Sansão amava a mais velha. E aí, ele é tomado pela ira. E olha só. E ele disse: por certo pensava que toda odiava o sogro de Sansão, de modo que odeia o teu companheiro, mas não é sua irmã mais nova, formosa do que ela? Tome seu lugar, disse Sansão. Dessa vez tem o direito de acertar as contas com os filisteus. De fato lhe farei mal, quebrarei os ossos, o despedaçarei no original. Então, Sansão falou assim: agora eu tenho razão. Aquela vez eu matei os 30 filisteus sem razão, mas agora eu tenho razão. Eu não quero não, eu não quero irmã mais nova não, eu vou me vingar dos filisteus. Presta atenção aqui, irmão. Era isso que Deus queria? Era isso que Deus queria? Deus queria que Sansão matasse os filisteus? Deus queria que Sansão destruísse os filisteus? Foi para isso que Deus levantou Sansão. Só que aqui, irmão, percebe o seguinte: por que é que Sansão está fazendo isso aqui? Por que é que Sansão está realizando o plano de Deus? Por que é que Sansão está atendendo o propósito de Deus? Por vingança pessoal e benefício próprio. Sim ou não é? E muitas pessoas, irmãos, estão dessa forma. As pessoas estão
fazendo algo para Deus, não porque elas querem dar glória a Deus, não porque elas querem que Deus seja glorificado pelo trabalho, pela dedicação que ela faz, mas ela faz buscando benefício próprio. Tanto é que quando essa pessoa, ela faz alguma coisa para Deus, ninguém elogia, ninguém aplaude, ninguém fala nada. Quando essa pessoa não é honrada, quando ela faz alguma coisa para Deus, qual que é a primeira coisa que essa pessoa faz? Ela quer parar, ela quer desistir. Por quê? Porque por mais que ela saiba que Deus chamou ela para isso, que Deus levantou ela para isso, que Deus honrou ela para isso, mas quando ela vai fazer, ela não está pensando na vontade de Deus, ela não está pensando no propósito de Deus, ela não está pensando em glorificar e dar glória a Deus, e ela faz tudo em benefício próprio. Por isso que se ninguém falou beleza, fez maravilhoso, ela emburra. Se ninguém aplaudiu, emburra. Se ninguém elogiou, emburra. Por quê? Porque ela está fazendo para benefício próprio. Então Sansão, ele fala aqui, ó: dessa vez tenho o direito de acertar contra com os filisteus, e de fato lhe farei mal. Não foi para isso que Deus tinha levantado ele, irmão? Não foi para isso? Deus levantou Sansão para fazer mal para os filisteus, porque os filisteus estavam dominando os israelitas. Deus levanta ele para fazer mal, porém ele não está nem aí em glorificar a Deus. E aqui ele está realizando o plano de Deus contra a vontade dele. Vingança pessoal e benefício próprio. Ele não está nem aí para Deus. E você, meu irmão? Você está fazendo para benefício próprio ou você está fazendo para glorificar a Deus? Se você está fazendo para glorificar a Deus, se alguém reconhecer ou não, você não está nem aí. Se alguém te aplaudir ou não, você não está nem aí. Se alguém te honrar ou não, você não está nem aí. Por quê? Porque você está fazendo não para benefício próprio, mas você está fazendo para que o nome de Deus seja glorificado. E aí você tem o mesmo espírito de João Batista. Você diz que ele cresça e eu diminua, porque eu não faço para benefício próprio, mas eu faço para que o nome dele seja glorificado. Sansão, ele fica revoltado. Disse: dessa vez eu tenho direito de acertar conta com os filisteus, de fato lhe farei mal. Ele já tinha direito, irmão, desde quando ele nasceu, porque foi para isso que ele foi levantado. Ele foi levantado para isso. Então ele era para fazer mal mesmo para os filisteus, mas ele queria fazer o bem com os filisteus, ele queria fazer aliança, ele queria casar, ele queria fazer parte do mesmo povo, ele queria festa, queria alegria, ele não estava nem aí para a vontade de Deus. Só que mesmo assim, irmão, Deus ele usa quem ele quer. Deus ele usa quem ele quer. E aí Deus ele usa o ódio de Sansão, ele usa a raiva de Sansão para realizar os seus propósitos. Sansão pega, na tradição no original, no hebraico, fala raposo ou chacal. Mas é mais bem provável que Sansão pegou 300 chacal. Por quê? Porque os chacais, eles andavam em bando. E as raposas, elas andam sozinhas. E um dos animais mais difíceis de pegar é uma raposa. Por isso que já fala, né? Você pode ver que quando você encontra uma pessoa malandra, uma pessoa esperta, aquela pessoa malandra, você chama ela de quê? De raposa. Você pode ver que Jesus foi lá, falaram para Jesus: Herodes, vai lá e diga aquela raposa velha
porque já estava velho, Herodes, vai lá e diga para aquela raposa velha, que nenhum vai morrer sem ser aqui, vai ter que morrer aqui, pode falar para essa raposa velha. Então, a raposa, ela é esperta, ela é ágil, ela é rápida. Então, o texto não deixa claro, a tradução para o português fala raposa, mas no original, o nome serve tanto para raposa como chacais. Como os chacais andavam de bando, era mais fácil pegar os chacais do que a raposa. Mesmo assim, irmão, para pegar 300 chacais e amarrar um no outro, e amarrar no rabo deles um negócio, ia dar muito trabalho, não dava? Ia dar muito trabalho. Só tem como ser feito, irmão, através do Espírito Santo de Deus, ou com ajuda. Mas eu não acredito que Sansão tivesse ajuda, porque quem quer ajudar Sansão? O texto deixa claro, irmão, que ele não teve ajuda. Por quê? Porque os judeus, o israelita, eles tinham medo dos filisteus, e os filisteus não iam contra ele mesmo. Então Sansão fez tudo sozinho, através do Espírito de Deus. E ele soca fogo, coloca. Porque Sansão pensava o seguinte, irmão, sabe qual que é a maior ofensa, até nos dias de hoje, para um árabe? É você destruir a plantação de um árabe, é a maior ofensa que você pode fazer a um árabe. A maior ofensa. Então Sansão, ele não quer matar os filisteus, mas ele vai ofender os filisteus na altura. Ele quer dar para os filisteus um prejuízo econômico, deixar os filisteus sem comida e fazer com que todo o trabalho dos filisteus tenha sido em vão. Imagina só, você ter todo o seu trabalho perdido, tudo em vão, você ter começado zero. E assim Sansão fez, queimou toda a lavoura dos filisteus, toda. E os filisteus ficam revoltados. E eles perguntam, mas quem que fez isso? Aí falaram, foi Sansão, genro de fulano, marido de... O que eles fazem? Olha só, perguntaram os filisteus, quem fez isso? Respondeu Sansão, genro do Tínita, porque esse lhe tomou uma mulher e a deu ao seu companheiro. Então subiram os filisteus e queimaram a fogo ela e o seu pai. Irmão, Sansão, ele não era um homem de Deus? Sansão, ele não era um homem consagrado por Deus? Então Sansão era para ser o que para aquela família? Bênção. Mas ele se tornou maldição, ele se tornou desgraça. E sabe o que está acontecendo isso, irmão? É da mesma forma. Tem crente, irmão, que está traindo maldição para a sua família em vez de atrair bênção. Tem crente que está atraindo desgraça para a sua família em vez de atrair bênção. Mas por quê, pastor? Porque ele está na igreja, mas ele está brincando de ser crente. Ele está na igreja, mas ele não leva a sério o chamado que Deus fez na vida dele. Ele está na igreja, mas ele não leva a sério o propósito de Deus na vida dele. Ele está na igreja, mas ele não leva a sério a palavra de Deus. Ele brinca com a palavra de Deus, ele brinca com o pecado, ele brinca com os dons que Deus deu para ele. E o que acontece? Em vez de ele ser bênção para sua família, ele se torna maldição. Aquela mulher, ela foi queimada viva, o seu pai foi queimado vivo, tudo por causa da desobediência de Sansão. Irmão, isso aqui não é história. Isso aqui não é história. Isso aqui é Deus. Isso é Deus.
E Deus, ele não muda. Deus, ele é ontem, hoje e vai ser eternamente. O mesmo Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo Testamento, é o Deus da igreja. E Deus continua sendo justo. Mas sabe qual que é o problema? Nós temos a doutrina do amor e a doutrina da justiça. Nós amamos a doutrina do amor, né? Quando pregam, ensinam e fala, Deus, ele amou o mundo de uma tal maneira, que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. É gostoso ouvir que Deus nos ama, é gostoso ouvir que Deus importa conosco, mas quando fala, Deus, ele amou, mas ele é justiça, Deus é amor, mas ele é fogo consumidor, Deus é amor, mas um dia ele vai ser o juiz, nós não gostamos, mas isso é Bíblia, irmão. Não fica brincando com Deus não se brinca. Mataram a família, disse-lhe Sansão, se é assim que fazeis, só cessarei quando me houver vingado de vós. E os atacou furiosamente, matando muitos deles. Então desceu e habitou na fenda do penhasco de Eta. Irmão, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Você está percebendo aqui que Sansão está cumprindo o propósito de Deus? Está vendo aqui? O propósito de Deus era para Sansão começar a livrar o povo israelita da mão dos filisteus, sim ou não? Você percebe que Sansão está cumprindo o propósito de Deus, mas sem ser essa a intenção de Sansão. Você está vendo que Sansão está fazendo aqui por pura vingança pessoal e benefício próprio. Em momento algum, Sansão está pensando em Deus. E é interessante que Paulo fala justamente isso lá no Novo Testamento. Seja por amor, por ganância, por avareza, o importante é que seja feito. Você pode ver que Deus usa a Síria para punir Israel, é ou não é? Depois Deus usa a Babilônia para punir a Síria. Deus usa nações que são rebeldes, nações que são aprofundadas na idolatria, para realizar o propósito dele. Então, Deus já percebeu que Sansão não estava nem aí para o propósito. Só que o meu propósito vai se cumprir através de você ou apesar de você. O que eu escrevi vai se cumprir através de você ou apesar de você. Porém, se cumprir apesar de você, você não tem galardão e você vai ter problema. Agora, se você deixar cumprir através de você, você terá galardão e você será bem sucedido. Diz Sansão, se é assim que fazeis, quando me houver vingado em vós, e o atacou furiosamente, matando muito dele. Então desceu e habitou na fenda do penhasco. Os filisteus subiram, acamparam-se contra Judá e se estenderam por lei. Lei é o nome que significa queixada. Perguntaram-lhe os homens de Judá, por que subisse contra nós? Responderam eles, subimos para amarrar Sansão, para fazer com ele como fez conosco. Então os filisteus sobem. Sansão matou um monte, vamos reunir aqui um monte de homens, vamos lá, vamos cercar Judá, e vamos falar para ele que nós viemos para amarrar Sansão. Quando eles chegam lá, os judeus, os líderes dos judeus saem, por que se subiu contra nós? Nós já pagamos os tributos, nós já pagamos as taxas, nós estamos em dia com vocês. Aí eles falam assim, não é nada contra vocês, nós queremos Sansão. Nós queremos Sansão.
E aí, olha só. Perguntaram-lhe os homens de Judá, versículo 10. Por que subiste contra nós? Responderam eles, subimos para amarrar Sansão, para fazer com ele como fez com nós. Então 3.000 homens, irmão, presta atenção, 3.000 homens de Judá desceram a fenda do penhasco de Eta e disseram a Sansão, olha só, irmão, 3.000 homens. Isso mostra que eles respeitavam a força de Sansão. Sansão era apenas um homem. Mas quando os filisteus pedem para o povo de Judá, nós queremos Sansão amarrado, os judeus, olha, se reúnem todos os homens e vão 3.000 homens para pegar um só. Sabe o que o Espírito de Deus está dizendo aqui, irmão? O Espírito de Deus está dizendo aqui que isso se chama respeito pela unção de Deus que tem na sua vida. O inferno treme e estremece diante de você por causa da unção de Deus que está na sua vida, por causa do Espírito Santo de Deus que está na sua vida. O inferno te respeita, por isso ele não vai tentar pegar você de qualquer forma. Ele vai vir preparado, ele vai vir com uma avalanche, ele vai vir como uma montanha. Por isso você precisa estar preparado para vencer o inferno. 3.000 homens, irmão. Isso mostra o respeito que eles tinham por Sansão, o respeito que eles tinham pela força de Sansão. E qual era a força de Sansão? Qual era a força de Sansão? O Espírito de Deus. Oh, anda lá, vassuda e canta lá. É o Espírito de Deus que o inferno respeita. Mas o Espírito de Deus só canalizava através da vida de Sansão, através do voto. Amém? Então o segredo da força de Sansão era... O Espírito de Deus, que canalizava através da onde? Do voto, não do cabelo, do voto. Mas o cabelo, irmão, era o símbolo externo do voto de Sansão. Por quê? Se Sansão bebesse, ninguém ia saber se ele bebesse escondido. Se Sansão tocasse alguma coisa impura, ninguém saberia. Então esses dois são os dois símbolos internos. E o cabelo era o símbolo externo. Eram esses 3 pilares que sustentavam o voto de Sansão. E o poder de Deus era canalizado através desse voto. Amém? Mas pastor, a Bíblia diz que Sansão falou lá que o segredo dele estava no cabelo. Agora o senhor vem e fala que não é no cabelo? Sim, Sansão falou que o segredo dele estava no cabelo. E Sansão não estava mentindo. Por quê? Porque só restava o cabelo. Os outros 2 pilares já tinham caído por terra. Sansão já tinha tocado em uva, comido uva. Sansão já tinha tocado em coisas imundas e comido coisas imundas. Só restava um pilar, só restava um símbolo do seu voto, o cabelo. Por isso que ele vai e fala, o segredo, o poder de Deus é canalizado através do cabelo. Se tirar o meu cabelo, acabou, porque não tem mais por onde vir o Espírito de Deus. Não tinha mais o cabelo, que tinha quebrado todos os votos. Por isso que ele fala lá no capítulo 16. Mas depois nós vamos ver isso aí. Então olha só. Então 3.000 homens de Judá desceram até a fenda do penhasco e eles disseram a Sansão: não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que não fizesse isso? Irmão, presta atenção aqui. Presta atenção aqui. Olha só. Eles estavam acomodados com o domínio dos filisteus. Eles estavam acomodados.
Eles estavam satisfeitos da forma que ele estava. Presta atenção, presta atenção. Quando você se acomoda da maneira que você está, a palavra de Deus se torna um problema para você. Deus se torna um problema para você. Em vez de Deus ser bênção na sua vida, em vez de Deus ser um propósito bom para a sua vida, em vez da palavra de Deus ser bom para a sua vida, porém, quando você está satisfeito da maneira que você está, falar de Deus para você é fazer de você o inimigo da pessoa. Então presta atenção aqui. Em vez deles ficarem felizes, ou não é? Não era para eles terem ficado felizes? Ô Sansão, você foi lá, matou os filisteus, nós estamos aqui, 3.000 homens para te dar apoio, vamos acabar com essa raça, vamos ser libertos de uma vez, vamos acabar com o domínio dos filisteus. Não era para isso, para eles fazer? Não, eles chegam lá e falam para Sansão: Sansão, cara, você é um problema para nós. É isso, irmão, pode olhar aí. Não está claramente, mas entre linhas. Olha só. Não sabia, disseram a Sansão, não sabia que os filisteus dominam sobre nós? Por que nos fizeste isso? Sansão foi levantado por Deus para livrar o povo de Israel do domínio dos filisteus. Porém, os filisteus estavam tão satisfeitos, era tão cômodo a escravidão, que eles preferiram ficar escravos. Então Sansão, em vez de eles dar glória a Deus, poxa, graças a Deus Deus levantou um. Sansão, parabéns, obrigado Sansão, olha, você começou a matar esse povo, nós estamos aqui com 3.000 homens, vamos ajudar você e tal. Não, eles chegam para Sansão e falam: cara, você é um problema para nós, você é um problema para nós. Irmão, preste atenção, você pode analisar. Quando você vê uma pessoa da sua família nas drogas, nas bebidas, no caminho errado, e ele gosta, porque tem uns que gostam de usar droga, tem uns que gostam de beber, tem uns que gostam de viver no pecado, no erro, e quando você chega, ele já fala: já vou sair daqui que fulano é chato. É ou não é? Por quê? Você se torna um perturbador. Sansão estava ali para dar livramento. Sansão estava ali para livrar eles do domínio, mas Sansão se tornou um problema para eles, porque eles não queriam mudar de vida. Ele não queria mudar de vida. Eu não sei se vocês já viram, eu até compartilhei no Facebook, o pessoal correndo, aí o carinha falando: você tá vendo esse pessoal correndo? Olha lá, todo mundo saiu correndo, tá todo mundo sentado com o celular, de repente começaram a sair correndo, sabe o que aí o rapaz colocou: tá vendo todo esse pessoal saindo correndo? Vocês não sabem o que aconteceu. Aí ele: sabe o que aconteceu? É a testemunha de Jeová chegando. Por isso que eles correram. Por quê, irmão? Porque a testemunha de Jeová, elas vão falar, elas vão pregar. Quando você está no mundo, você não quer saber, é ou não é? Crente, já vem vendo crente, você até vira rua, é ou não é? Se tiver alguém que chama você para ir para a igreja, você já pega e já fala: não vou nem passar nessa rua que fulano já vai chamar eu para ir para a igreja, ou não é? Porque você não quer, irmão. Você está bom do jeito que você está. E aí, Deus se torna um problema para você. Você pode amarrar uma criança. Você pode amarrar uma criança com um fio queimado e manda a criança, ela arrebenta. Uma criança. As cordas que tinha amarrado Sansão eram 2 cordas novas. Mas quando o Espírito de Deus desceu sobre Sansão, aquelas cordas novas se tornaram como fio queimado. Você está entendendo, irmão? O que a Bíblia está dizendo aqui?
Se você tiver o Espírito de Deus, esse problema que está te sufocando, esse problema que está te matando, esse problema que tem tirado a sua alegria, tirado a sua paz, tirado o seu ânimo, que você olha e vê, não tem mais jeito, está todo perdido. O Espírito de Deus tem o poder para fazer essas cordas novas se tornarem como corda de fio queimado. O Espírito de Deus tem como fazer este mal que está tirando a sua paz, que está tirando a sua alegria, que está tirando a sua felicidade, que está mostrando para você está condenado, não tem mais jeito, e o inimigo está sorrindo de você, o inimigo está olhando para você é um derrotado, você está perdido. O Espírito Santo de Deus tem o poder para reverter essa situação. Quando ele chega, Sansão rebenta. O Espírito do Senhor se apossou de tal maneira que as cordas que ele tinha nos braços se tornaram como fio de linho queimado no fogo, e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. Aqui nós temos até um tipo, que Cristo nos livra do laço da morte. Sansão estava com o laço da morte, porque estava preso para morrer, mas o Espírito de Deus livrou ele do laço da morte, e assim Jesus fez conosco, ele nos livrou do laço da morte. Então aqui nós temos um tipo do antítipo que Cristo fez por nós no Novo Testamento para a igreja. Mas o Espírito do Senhor se apossou dele de tal maneira que as cordas que ele tinha no braço se tornaram como fio de linho queimado, e o fogo e as suas armaduras se desfizeram das suas mãos. Achando uma carcaça fresca de jumento, tomou e com ela matou 1000 homens. Ele pegou uma queixada de jumento seco e com ela, irmão, ele matou 1000 filisteus. 1000 filisteus. E aí, irmão, ele gostava de fazer poema, né? Sansão, ele gostava de fazer poema. E aí ele fez um poema, olha só, olha. Então disse Sansão: com uma carcaça de jumento fiz um montão ou dois, com uma carcaça de jumento matei 1000 homens. Irmão, olha só, ele matou esses 1000 homens por causa de quê, irmão? Por causa do Espírito de Deus que apossou dele. Se fosse por ele, ele estaria morto. Mas o Espírito de Deus se apossou dele e fez com que ele tivesse essa vitória. Mas o que ele fez? Ele deu glória a Deus? Ele deu glória a Deus? Ele achou que o mérito era dele, é ou não é? Ele achou que ele matou, ele que matou. Com uma queixada, eu matei 1000. Acabando ele de falar, lançou da sua mão a carcaça e chamou aquele lugar Ramat-Lei. Então, como tivesse grande sede, clamou o Senhor, dizendo: irmão, olha só, depois que ele mata os 1000 homens, ele pega e começa a dar glória para ele. Começa a dar glória para ele. E aí o que Deus faz? Ele estava lá na caverna, foi preso, foi levado, ele brigou, lutou e tal, e estava quase morto de sede. E Deus deixou a sede apertar ele. Quando a sede apertou ele, o que ele fez? Ele clamou. Agora, entenda só uma coisa, irmão. Entenda só uma coisa. Deus não permitiu que os judeus matassem Sansão. Deus não permitiu que as cordas impedissem Sansão de lutar. Deus, através de Sansão, fez com que Sansão matasse 1000 filisteus. E agora Deus deixa com que a sede quase mata Sansão.
O que Deus queria com isso, irmão? Olha o que Sansão diz. Acabando ele de falar, lançou da sua mão a carcajada. Versículo 18. Então, como tivesse grande sede, clamou ao Senhor, dizendo: pela mão do teu servo, tu deste essa grande salvação. Morrerei eu agora de sede e cairei nas mãos dos incircuncisos? Aí ele: meu Deus, o Senhor me deu uma grande vitória. Já mudou. No poema dele ele disse que ele é ou não é? Mas agora ele pega e fala: o Senhor me deu uma grande vitória. Agora o Senhor vai deixar eu morrer de sede? Por que a sede, irmão? Por que a sede? Porque Deus queria mostrar para Sansão que ele era homem. E como homem ele não tinha condições de fazer aquilo que ele fez. Matar 1000 homens somente com uma queixada. Só Deus poderia fazer essa façanha. Só Deus. Então Deus ele permite que Sansão tenha sede para mostrar para Sansão: Sansão, você é homem. Você não tinha como fazer essa façanha. Você fez isso pelo meu Espírito. A glória tem que ser minha. Você precisa reconhecer que foi eu que dei o livramento para o povo. Irmão, quando o imperador romano ele ia para uma guerra, o general, você sabia que quando eles chegavam, tinha um cortejo. Quem já assistiu o filme de Romanos aí? Quem já assistiu? Você percebe que toda vez que eles voltam numa guerra não tem um cortejo? Não está todo mundo ali gritando: a César, não sei o quê, e eles andam? Então, segundo os historiadores, quando eles caminhavam, os generais e o imperador caminhavam entre o povo, segundo os historiadores, tinha um escravo com eles no carro. Sabe qual que era a função do escravo? A função do escravo era ficar no ouvido do general e do imperador. Acabou a guerra, bem assim, você é homem. Você é homem. Está entendendo? Para eles não esquecerem que eles eram homens. Porque quando nós esquecemos que nós somos homem, nós nos colocamos no lugar de Deus. Nós nos colocamos no lugar de Deus. Por quê? Presta atenção aqui. Jesus ele chega e ele pergunta para os escribas e fariseus: quem vocês dizem que eu sou? Aí os escribas e fariseus falam assim: o senhor é filho de Davi. Eu sou filho de Davi? Sou. Por que lá no Salmo 110, Jesus não citou Salmo 110, mas citou a Bíblia. Davi diz o seguinte: disse o Senhor ao meu Senhor. Disse o Pai, que é meu Senhor, ao meu Senhor, o Filho. Se Davi reconhece o Filho como seu Senhor, logo Davi está dizendo que o Messias é Deus. Então todas as vezes que você deixa de reconhecer que você é homem, você está se colocando no lugar de Deus. Então Deus permite que Sansão tenha sede, para que Sansão não esquecesse de uma coisa: ele é homem. Com essa sede, ele está dando glória para ele. O Espírito de Deus desceu, rebentou as cordas, ele matou mil filisteus, mas agora ele faz um poema dizendo: eu matei, eu fiz isso. Agora eu quero ver se você consegue sobreviver a essa sede. Chupa essa manga aí, Sansão. Chupa essa manga aí, Sansão. Vença essa sede. Não tem água. Meu Deus, o Senhor fez eu vencer esses homens. Agora o Senhor vai deixar eu morrer de sede?
Irmão, presta atenção. Sempre que você tiver uma vitória, presta atenção. Sempre que você tiver uma vitória, vai vir uma prova depois. Viu, irmão? Sempre que você tiver uma vitória, vai vir uma prova. Quando o povo hebreu passou o Mar Vermelho, eles tiveram uma vitória, sim ou não? Aí veio uma prova. 3 dias sem beber água. Quando Elias venceu os profetas de Baal e de Azerá, no Monte Carmelo, veio a prova. A rainha disse que mataria ele, como ele fez com os homens. Então, sempre que você tiver uma grande vitória, se prepare, vai ter uma prova. Se prepare, vai ter uma luta. Você pode ver que quando Abraão teve Isaac, Abraão estava super feliz, sim ou não? Ele teve uma prova. Mas o objetivo dessa prova, irmão, não é matar você. Essa prova é Deus se protegendo do orgulho e do convencimento próprio. Amém, irmão? Então Deus, ele vai permitir você passar por essa prova para você não olhar e ficar orgulhoso, achando que foi você igual Sansão fez. Para você não adquirir uma confiança própria. Vamos dar um exemplo, irmão. Você quer tanto algo, aí você jejua, você ora, você busca Deus, você jejua, você ora, você busca Deus, aí você consegue. Aí você consegue. Se não vir uma prova para Deus se proteger, mostrar para você que você é homem, que você depende de Deus, que você precisa dele, o que vai acontecer? Você vai achar que é mérito seu. É ou não é? Você vai achar, vai adquirir confiança própria. Aí na próxima vez você não vai nem orar. Foi o que aconteceu com o povo hebreu. O povo hebreu venceu Jericó, a cidade mais poderosa. Aí quando foi lutar contra Ai, não precisa não. O orgulho tomou conta deles, a confiança própria tomou conta deles, e eles nem clamou a Deus, foi lá e perdeu a guerra. Aí Josué vem chorar diante de Deus, orar. Aí Deus fala: por que você está orando, cara? Por que você está orando? Então, irmão, Deus fez isso. Versículo 19. Depois que ele reconhece que a vitória não foi dele, mas Deus abre uma fenda. Então o Senhor abriu uma cavidade que estava em meio, e dela saiu água. Tendo Sansão bebido, recobrou o assento e reviveu. O que a palavra de Deus está dizendo aqui, irmão? Um homem que matou 1000 estava morto. Porque só revive quem está morto. Porque ele estava condenado, irmão, aqui. Se Deus não abrisse e tirasse água para ele, ele morreria. Então Deus abriu, deu água fresca para ele, ele bebeu e reviveu. Pelo que a fonte ficou sendo chamada de En-Acoré. Até o dia de hoje, Sansão liderou Israel durante 20 anos nos dias dos filisteus.